Bom, pessoal, hoje a gente vai seguir a nossa matéria, né, dentro da função exponencial, e o que a gente vai entender hoje vai ser sobre o gráfico, tá? Essa aula vai ser uma aula até mais rápida, porque aqui tudo que tem nessa aula a gente já conhece, né? O raciocínio do gráfico, de conectar os pontos, a gente já viu em outras matérias e também na função. E a própria função exponencial, a gente também já trabalhou numa outra aula, tá? Então aqui é mais para conectar esses dois conceitos e a gente conseguir ver qual é o tipo de gráfico que uma função exponencial tem, né? Então vamos conectar com o que a gente já viu, essas ideias, né? O que a gente já conhece, né? A gente já conhece a função exponencial, a gente viu isso na última aula, né? Sabe como se conecta cada elemento, né? Como o x funciona, como o nosso f de x vai ser entendido, né? Vamos só relembrar isso. A função exponencial ela trabalha seguindo uma potenciação. Então, o raciocínio da potência, aquele do ensino fundamental, né, de você sair multiplicando e repetindo os nossos elementos, ele vai existir aqui para a gente conseguir calcular a nossa função exponencial. E é exponencial por quê? Né? Porque o expoente ele vai ser o x. Então, o x ele vai entrar como expoente, né? Daí vem o nome exponencial. Então, a gente vai colocar números aqui e os números vão servir como expoente. Aqui tem a estrutura, isso eu também já apresentei na última aula, e o nosso f de x ele vai ser o resultado dessa conta, ele vai ser o que a gente vai encontrar dessa conta, e o nosso a elevado a x vai ser algum elemento, algum número, com o expoente x, e esse expoente é onde vai ter o número que eu vou adicionar. Na nossa última aula eu abordei isso daqui, eu coloquei exemplos, a gente já fez atividades, inclusive, então essa parte aqui é mais para a gente relembrar o que a gente já trabalhou. E agora vamos ver o gráfico. Eu não vou falar do gráfico, como que monta o gráfico, porque, como eu já comentei, isso a gente já trabalhou, isso a gente já viu em várias outras matérias. Então, a ideia de conectar o x com o y é a mesma. A gente só tem que ver como isso vai aparecer numa função exponencial, como isso vai surgir aqui para a gente. Bom, primeiro você tem que entender que o que vai aparecer aqui é uma curva, tá? Não vai ser uma parábola, não vai ser uma reta, é uma curva. Essa curva ela pode variar, ela pode aparecer de formas diferentes. Só que ela sempre vai ter uma característica importante, que a gente vai ver no desenho já já. A gente chama essa curva de curva exponencial. Tá? Essa curva exponencial ela vem com uma ideia de que ocorre uma mudança baseada numa potência, né? É uma curva exponencial também porque vem de uma função exponencial. Então, quando você ouve em algum jornal, alguma apostila, algum livro, alguma coisa falando que aquilo cresceu exponencialmente ou aquilo teve um aumento exponencial, essa ideia, não sei se alguém já ouviu isso, mas essa ideia vem da função exponencial, vem dessa curva exponencial. Então, o crescimento exponencial é um crescimento baseado numa curva exponencial, tá? Bom, eu coloquei aqui um exemplo. Esse exemplo aqui a gente já tinha visto ele também na última aula. Então, os cálculos a gente também já tinha trabalhado lá. Eu coloquei aqui f de x igual a 2 elevado a x. E o x aqui ele está valendo menos 1, o 0, o 1 e o 2. Fazendo esse cálculo, montando esses números aqui, a gente consegue essa curva, tá? Esse gráfico. O eixo do x, lembra que é esse que está aqui embaixo, né, na horizontal, o eixo do y aqui na vertical, e a nossa curva aqui passando, essa linha verde aqui, que está se curvando, é a nossa curva exponencial. Tá? O que tem aqui de importante? Ela não é uma parábola igual a outra função que a gente trabalhou, a função quadrática. Tá? A função quadrática ela faz uma parábola que vai e volta. Essa daqui não, ela começa lá de baixo, lá quase no zero, pode reparar que ela não toca no zero, ela não chega no zero, mas ela começa lá de baixo, bem de baixo, e ela vai crescendo, crescendo, crescendo e aumenta. E para cada número, para cada passagem que ela faz aqui, o aumento é maior. Então, se você repara bem a distância do número até chegar na nossa função, na nossa linha verde, vai aumentando. Aqui no 2, por exemplo, a distância já é bem grande, né? Então, uma curva exponencial é uma curva que ela começa lá de baixo, quase no zero, e ela vai aumentando e aumenta rapidamente conforme os nossos elementos vão aparecendo.
tá? Eu não falei da conta, né? Eu não coloquei a conta porque a continha a gente já viu. Esse aqui é um pedacinho, um trecho do que a gente viu na semana passada, na última aula. Então essa parte aqui da conta é exatamente a continha que está aqui e que monta esse gráfico para a gente, tá legal? Então aquela continha que a gente já viu, que a gente já montou, ela vai existir aqui. O único detalhe, né, que esse aqui da fração, você até pode olhar, nossa, eu não estou vendo nada aqui. Essa fração, 1/2, se você fizer 1 dividido por 2, pode até fazer um teste aí na calculadora, 1 dividido por 2 vai dar 0,5, que é o número que está aqui escondido, tá? Então, na hora de fazer a continha, né, onde tiver fração, você pode dividir o número de cima pelo de baixo e ver quanto vai valer. Nesse aqui ele vale 0,5, então por isso que ele está bem aqui, entre o 0 e o 1, é a metade do caminho, beleza? Então a parte da continha a gente já tinha visto, e hoje a gente está vendo como esse gráfico vai aparecer. Mas uma coisa importante para a gente é das aplicações. Essa função, esse gráfico, inclusive, ele está sendo muito utilizado atualmente, muito utilizado. É muito difícil você não assistir alguma notícia ou não ouvir ou ver algum jornal e não aparecer algo desse tipo. Quase diariamente, quase o tempo todo, a gente vê esse gráfico. Por que a gente vê esse gráfico o tempo todo? Por que eu estou falando nisso? Porque o que está acontecendo atualmente, acho que todo mundo já sabe muito bem, é a pandemia, né, do vírus, do coronavírus ou Covid-19. E esse vírus, não só esse vírus, mas o vírus da gripe e outros vírus também, eles se propagam, né, eles se dispersam aí, seguindo uma função exponencial. Os casos, a contaminação se dá de acordo com uma função exponencial. Então, só para você ter uma ideia, eu coloquei aqui os casos que estão acontecendo aqui em Casa Branca. Tá? Então, esse aqui é um gráfico que, olha só, tem aqui a data de apuração, ó, do dia 11 de maio até o dia 21 de agosto. Tá? Então, eu peguei o mais recente que eu achei, foi do dia 21 de agosto. E o que acontece, se você reparar bem, essa linha vermelha foi a que eu coloquei, e essa linha vermelha é exatamente a mesma linha que eu coloquei no gráfico lá atrás. Eu só tirei o X e o Y e deixei a linha, troquei de cor para ficar mais fácil de ver, né? E olha só, se você reparar bem, a curva ela começa aqui embaixo, ó, os casos também começam aqui embaixo, bem pouquinhos, e aí vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e aqui a curva está subindo, os casos eles ainda estão, né, aqui seguindo uma outra onda, né? Por quê? Porque não dá para falar que ela segue exatamente o mesmo cálculo da função exponencial, mas dá para perceber que ela é muito parecida. Olha só, a forma que ela aparece é extremamente parecida. Só aqui nesse trechinho que ela começa a ficar diferente. Ela diminui um pouquinho, mas sobe. Aqui ela vai subindo também. Só que se você reparar dentro desse pedacinho também tem uma curva. Aqui tem uma outra curva que vai subindo. E aqui a gente acaba, né? Não tem mais um mais atual para a gente poder ver. Mas a forma que esse vírus tem agido, e também outros vírus que existem aí, é sempre seguindo uma função exponencial. Por exemplo, uma pessoa, ela não vai infectar só uma pessoa, ela vai infectar 2 ou 3 ao mesmo tempo. Então você tem um aumento muito rápido. E esse aumento, como eu já comentei agora há pouco, é um aumento exponencial. Então a gente consegue usar a função exponencial para entender quantos casos ainda podem ter, entender como que esse vírus evoluiu, a gente pode entender quantas pessoas se contaminam, né, quantas pessoas uma pessoa contaminada consegue transmitir o vírus. Então a gente consegue ter várias informações baseadas nesse raciocínio da função exponencial. Beleza? Então, pessoal, hoje era mais para a gente entender o gráfico. O gráfico tem várias coisas que a gente já sabe, mas achei interessante trazer isso para vocês, para a gente poder ver isso no nosso dia a dia. Beleza? Então, galera, boa aula para vocês. Qualquer dúvida, volta, tá? Faça as atividades e aí na próxima aula a gente se encontra. Até mais, pessoal.